A paz do Senhor para a igreja, a paz do Senhor para a igreja que está neste momento nos assistindo online. Que o Senhor possa abençoar a todos neste momento. Vamos começar o culto com oração. Eu peço que o nosso diácono Samuel eleve ao Senhor em oração. Casa que foi edificada, Senhor, e chamada de casa de oração. Muito obrigado, Senhor, porque quando nós entramos aqui, o Senhor já estava. Nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, porque necessitamos, Senhor, necessitamos para o nosso dia a dia, diante desse mundo tão tenebroso, Pai, onde o conceito do mundo está falando em morte. A Tua palavra fala de vida. E Tu nos prometeu que nos daria vida em abundância. E nós cremos na Tua palavra. O trabalho, Senhor, vai ser iniciado, mas peço que o Senhor use o Teu servo, Pai, que está à frente do trabalho, Senhor, que ele possa trazer, não da sua boca, mas da boca do Senhor, aquilo que o Senhor tem a falar com a Tua igreja. Seja para edificação, seja para correção, Pai, e seja para que nós nos tornamos um servo melhor. Abençoe aqueles, Pai, que também não puderam chegar aqui na Tua casa. Não sei qual foi o problema, Senhor, mas Tu sabe que essa bênção que vai ser derramada aqui também se achega a Ele nos lares, Senhor. Guia o Teu servo, Senhor, que também está pelo caminho, Pai. Guarde nossas famílias, abençoe Teu povo espalhado pela face da terra. Essa oração, Pai, nós fazemos agradecido em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Tá frio, né? Esfriou. E a gente aqui, os cariocas, né, como somos chamados, não aguenta esse negócio não. Baixou de 20, pra gente já tá ruim. Mas tudo tá nas mãos de Deus e tudo tá no controle de Deus. É necessário que venha a chuva, porque tem que elevar o nível dos reservatórios de água, os níveis do rio, para que não tenha escassez de água. É necessário, tanto o sol quanto a chuva são necessários. Samuca, traria um hino pra gente? Cantaria aqui um hino? Por gentileza. Som. Desculpa aí, meu diácono. Obrigado pela oportunidade, né? Então vamos louvar, Senhor. Vou louvar o hino que eu sei louvar aí, que fala da história de Naamã, né? Naamã, a Bíblia fala que ele era um homem poderoso, mas, porém, tinha lepra. Então, o que adianta o poder, né? A palavra de Deus diz que, ela diz assim, que o poder é como a erva, e a nossa carne é como uma flor. A erva seca e a flor morre. Então, nós temos que estar firmados no Senhor. Então, vamos cantar. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei
como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir o meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, para te adorar, Senhor. Quebro o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, quero ser limpo, como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, quero ser limpo, como Naamã no seu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, para te adorar, Senhor. Quebro o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu poder. Quero ser como Naamã no teu poder, como Naamã no seu poder. Ou seja, para servir o Senhor tem que descer, né? Só o Senhor é que sobe. Então não adianta chegar aqui querendo ser o trono já tem dono. Aqui a gente só somos servos, né? Amém. Estamos aqui para servir. Obrigado pela oportunidade. Amém. Abra suas Bíblias aí em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Versículo 1 até o 4. A escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. Está assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão o Zelote e Judas Iscariote, quem foi que traiu. Interessante que Jesus, quando faz essa escolha, logo em seguida Jesus dá umas instruções para eles, fazendo com que eles fossem nas cidades circunvizinhas. E do versículo 5 até ao 15, Jesus dá instruções para eles do que eles deveriam levar, fazer e falar, e como eles deveriam agir. Eram as instruções. E Jesus ele é bem claro nas instruções. Ele fala para os 12, ele começa da seguinte maneira: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. A instrução para esses 12 era para procurar judeus,
os perdidos da casa de Israel. A instrução não era para que eles fossem às cidades dos gentios. E era uma instrução muito específica, não poderia se desviar daquele foco. Você pode ler até o capítulo 15 as instruções. E logo em seguida Jesus faz admoestações, que vai do 16 até o 23. E ele diz assim: eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Interessante que a instrução inicial era para que eles procurassem os filhos perdidos da casa de Israel, para que eles dessem prioridade para esses, para que eles não fossem a terra dos gentios. E nas admoestações, Jesus fala assim, ó: seja prudente, estou te enviando estou enviando vocês em meio de ovelhas, em meio de lobos. Sede, portanto, prudente como serpentes e simples como pomba. Ora, eles estavam indo para o seu próprio povo. E Jesus chama o povo, esse que receberiam eles, de lobos. Que eles tinham que ser prudentes como serpente, simples como pomba. É como se você enviasse alguém do seu parente para a casa de um outro parente e falasse assim, ó, cuidado lá. Deveria ser o contrário, né? Olha, não vá nos gentios, porque se vocês forem lá, eles vão pegar vocês. Porque eles não vão acreditar. Mas eles estavam sendo enviados para judeus. E os judeus queriam pegar, prendê-los, açoitá-los nas suas sinagogas. Interessante. O próprio povo não o receberam. Não o receberiam como eles eram um representante de Jesus naquele momento. A gente vai um pouquinho mais na frente. Aí Jesus também tem os estímulos. Que está lá no versículo 24, que vai até o 33. Os discípulos não estão acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Ou seja, com todas as instruções, com tudo aquilo que os discípulos passariam, as instruções ainda continuam, as alegações ainda continuam dizendo, olha, não se engrandeçam. Se chamaram a mim de Beelzebu, o dono da casa, imagine o que vão falar de vocês. Se vão me açoitar, vão açoitar vocês. Vocês não são maiores do que eu. Eu sou o dono da obra. Vocês são os meus ajudadores. Se vão fazer comigo, vão fazer com vocês. Pulando um pouquinho mais, do 34 ao 39 tem as dificuldades. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Dura essa palavra, né? Os nossos inimigos estarão dentro das nossas próprias casas, dentro da nossa parentela. Porque nós que vivemos no Evangelho, sabemos do Evangelho, somos servos do Senhor, quando alguma coisa de errado acontece dentro do seio da nossa família, a gente vai querer
dá alguma instrução, na mesma hora a gente é apontado, é apedrejado. Na mesma hora. Porque eles não querem pagar o preço que a gente paga. Muitos das nossas famílias, muitos dos nossos, não querem pagar o preço que nós pagamos. Por isso que às vezes é um contra o outro, sim. É o filho contra o pai contra o filho, e assim vai. A gente vê isso nos noticiários hoje em dia. Isso foi escrito há 2000 anos atrás e vale para o dia de hoje. Tranquilamente. Adiantando um pouco mais, aí vem as recompensas. Que vai lá do 40 ao 42. Quem vos receber a mim, me recebe. E quem me receber, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter do justo, receberá o galardão do justo. E quem lhe der de beber, a quem quer seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Mas da mesma maneira que aquele que tem aquela casa, tem aquela cidade que os expulsariam, os açoitariam, haveria recompensa para aqueles que o receberiam. E eu acredito nessa palavra até no dia de hoje, que ela se cumpre. Não já aconteceu disso? A experiência que o pessoal da visita da SAF parece que é muito parecida com isso, né, primo? Tem casas que vocês são bem recebidos e tem casas que não sei para que vocês foram ou quem chamou. Por quê? Porque não. É como se entra e sai para o outro ouvido. É como se, olha, você já que veio. Exatamente. Sacode a poeira e vai embora. Exatamente isso. Mas existe boas recompensas para aqueles que recebem. De maneira nenhuma perderá o seu galardão. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. E para finalizar esse rápido pensamento, Jesus, quando manda os 12, ele debaixo de todos esses princípios, o que Jesus faz? Está lá no primeiro capítulo do 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Jesus podia fazer o seguinte: bem, já que eu enviei os 12, 2 a 2, eles visitariam 6 cidades ao mesmo tempo. Jesus poderia tirar alguns dias de folga, né? Agora eu vou ficar aqui na casa de um parente da minha mãe, ou de Lázaro, meu amigo. Eu vou descansar um pouquinho. Porque essa missão foi dada para esses 12, não tinha tempo, não tinha cronômetro. Jesus falou assim: ó, vocês vão, daqui uma semana vocês voltam. Nós não sabemos quanto tempo durou isso. E Jesus poderia tirar esse tempinho de folga, né? Agora eu vou pescar um pouquinho. Todas as instruções que Jesus deu para os seus discípulos, Jesus tomou para si e foi fazer a obra. Tudo aquilo que aconteceria com os discípulos também poderia estar acontecendo com Jesus nesse mesmo cenário. Ele não falou? Se vão me açoitar, por que vão açoitar vocês? Se vão me chamar de Beelzebu, o que mais vão fazer com vocês? O líder, o que eu aprendi aqui lendo o 10 e esse primeiro versículo do 11? Que quem está na liderança passa pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas fases do que os seus liderados. Que está aqui, esse capítulo aqui, ele mostra claramente isso.
O líder tem que fazer com que o seu liderado veja o exemplo. Ele tem que ser o exemplo na prática. É na prática. Então o Senhor, ele deu a instrução, ele enviou e ele a si mesmo enviou. E ele foi fazer a obra. Pastor? Então, fechando um pouco esse raciocínio, quando tivermos numa posição de liderança e dermos alguma orientação aos liderados, que façamos da mesma coisa daquilo que possamos passar para os discípulos, para os liderados, para os irmãos, ou seja, em qualquer relação de vida, seja aqui na igreja, seja no trabalho. Que além de dar a ordem, que façamos cumprir nós mesmos aquelas ordens. Que sejamos o primeiro a cumprir as ordens que passamos para os liderados. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, de cada um. Agora o pastor, com certeza, com a palavra vinda lá do trono de Deus, vai nos engrandecer mais ainda. Amém, meu querido. Obrigado. Amém, amém. Saúdo a todos com a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa noite fria, chuvosa, graças a Deus, com cara de inverno, né? Eu conversava hoje com a minha prole, ele nasceu em maio de 2008. E eu disse, olha, eu acho que foi o maio mais frio que eu vivi no Rio. Não sei se é psicológico, talvez as autoridades aqui possam me dizer, porque o pai já fica naquela expectativa do filho nascer. Então, há uma mistura de sentimentos. Aí pode ser que seja psicológico, mas o maio de 2008 foi muito frio. E aí eu dizia para ele, em compensação, eu moro no Rio há... Marlene que sabe, porque eu era tão pequenininho. Né, Marlene? Mas assim, há quase 40 anos que eu moro no Rio e eu não me lembro de um julho tão quente. Não me lembro de um julho tão quente. Porque julho eu sempre associei com muito frio. Principalmente nesse período aí, entre o dia 20 e o dia 30 de julho, que é pleno inverno, que é frio. Agosto já começa a ficar quente, embora seja inverno. O inverno começa em junho e vai até setembro. Então, naturalmente, pelo que eu me lembro, julho é o mês mais frio. E aí, agosto começa a declinar o frio, porque está se aproximando já, indo, né, para metade do mês. E aí vai esquentando. Mas esse mês de julho está quente. Hoje, ontem, né, de ontem para hoje, está com cara de inverno. Eu estou até com 2 camisas aqui. Vamos ver se eu consigo chegar até o final com 2. Geralmente eu visto 2, mas eu transpiro tanto que eu acabo tirando uma. Então eu quero saudar a todos. Eu já imaginava que muitos irmãos iam optar por acompanhar de casa. Né? Muitos irmãos optariam por acompanhar de casa. Então, que o Senhor te abençoe aí na sua casa. Nós vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos falando sobre tempos difíceis. E graças a Deus pelos tempos difíceis, por vários motivos. Primeiro, pelo seu significado, porque aponta para uma certeza nossa. Sabe aquela plaquinha, eu já sabia? Tem uma plaquinha famosa? Então, eu já sabia que os tempos iam ficar difíceis. E eu quero dizer para você que não sabia, que além disso, vai ficar muito difícil. Não é pouco, não. Eu não sei se você está se preparando, mas não é financeiramente, não, tá? Também, se você quiser guardar uma graninha, estiver sobrando, né? A minha não está dando. Está dando para pagar as contas do mês, assim, no sufoco. Graças a Deus que eu não estou no vermelho ainda. A maioria das pessoas estão. Né? Muitas pessoas desempregadas. Mas vai ficar muito pior. Então não é preparar-se financeiramente. É preparar-se
principalmente espiritualmente. Pedro, o apóstolo, falando sobre isso, ele disse: visto que as coisas hão de ser assim, vivei em santo procedimento e piedade. Não é que isso vai legitimar o seu lugar no céu. A salvação não depende disso. A salvação é garantida por Jesus. Então, a sua santidade, né, o seu procedimento santo, não vai melhorar a sua condição no céu. Ah, pastor, então eu vou viver em santo procedimento de piedade para garantir o lugar do céu. Não adianta nada. Não adianta nada. Isso não leva ninguém para o céu. Mas é imprescindível para aqueles que foram chamados e estão a caminho do céu viver em santo procedimento de piedade. Para suportar isso daí. Senão vai acontecer o que eu disse domingo. Você vai se conformar com o mundo. Que é o que está acontecendo. Na medida que as dificuldades vão aumentando, as pessoas vão se associando ao mundo e às coisas do mundo. Para tentar suportar. O crente não deve fazer isso. Ele deve viver em santo procedimento. Mesmo que ele não tenha dinheiro, e nem emprego, e nem família, e nem casa. Mesmo que ele não tenha nada disso. Ele tem o principal, que é Jesus no coração. Então, com Jesus no coração, dá para encarar geral. Agora, sem Jesus, meu amigo, nem indo para a Suíça. Nem adianta você ter dinheiro ir para a Suíça e para a Europa. O povo está correndo para lá, para a Europa, para os Estados Unidos. Ah, aqui vai ficar insuportável. Não adianta nada. O próprio Jesus disse isso. Não adianta você que está no monte descer e quem está embaixo subir. Vai ficar ruim em geral. Então, os tempos vão ficar muito mais difíceis. O que vai ajudar você é a frase: eu já sabia. Eu já sabia que ia ficar difícil. E isso foi o assunto inicial dessas nossas falas, que já passam de 10, 12 semanas, né, que nós estamos falando sobre o tempo difícil. Né? Nós dissemos que era porque o tempo ia se aproximar. Então, isso é um indício de que os dias da chegada do Senhor, o dia do Senhor, desculpem, está muito próximo. E quanto mais próximo ficar o dia do Senhor, mais vai piorar. Aí você decide. Se você quiser que o Senhor venha, então você está dizendo, então tem que piorar. Ele mesmo decide. Vai ficar tão difícil que as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar. E o Senhor disse: ai das que estiverem grávidas nesses dias. É muito difícil. Haverá choro e ranger de dentes. Ainda não há generalizadamente, mas haverá. Né? Nós já estamos vivendo assim dias terríveis. Essa semana eu recebi a visita em casa de uma irmã e era uma visita rápida. Ela acabou ficando lá até mais de 2 horas da manhã. E ela chegou dizendo: olha, eu não vou demorar porque eu durmo cedo. E realmente ela dorme cedo. Entre 10 e 11 horas ela dorme. Eu sei que você dorme de madrugada, mas eu durmo cedo. Eu falei: amém. Senta aí. Ela sentou. Esse sentar, Sérgio já sabe, durou umas 4 horas. Sérgio. E assim, meio que ela saiu mais de 2 horas. Ainda bem que ela não mora no mesmo condomínio, só trocou de bloco. E se você deve estar perguntando: o que vocês conversaram tanto, pastor? 0 de família, 0 de questões pessoais, 0. 0, 0, 0. Eu não tenho o hábito de falar da minha vida pessoal com ninguém, nem com meu filho. Mas o assunto era Bíblia. Bíblia. Ah, você sabe que eu sou pastor e começo a fazer um monte de perguntas de Bíblia. E aí começamos, de Gênesis até, e ela: está muito bom. Eu falei: olha, vai lá, você falou que não, mas continua. Não, mas continua. E eu estava dizendo para ela: olha, entre tantos assuntos, esse fato das crianças estarem caindo das janelas dos apartamentos, caindo, toda hora cai uma criança, né? Uma hora cai um de 2 anos, 3 anos, 4 anos. É uma evidência inequívoca. A não ser que você não esteja alinhado com Deus, que você não está vendo isso. Do abandono total. O mundo se tornou insuportável, insustentável. A ponto de uma criança cair da janela. Onde está a mãe de criança? Jogando lixo? Onde está a mãe de uma criança que cai, que vai levar cachorro para passear? Nada contra os cachorros. Mas aí deixa o filho. Você deixaria? Você que está me ouvindo, deixaria? Aí o filho vai olhar lá do alto do prédio, lá em Recife, né? Todo mundo sabe disso.
e vê a mãe lá embaixo e quer a mamãe, lógico. A mamãe foi cuidar do cachorro. E aí o filho cai e morre. E aí fica aquela confusão, quem é o culpado, se é o patrão, se é não sei o quê. O culpado é a humanidade. Isso é um indício de que já deu. Não dá para viver assim. Não dá. Eu disse domingo aqui da minha indignação, aqui na rua do cemitério de Éden, uma criança vindo para a igreja de manhã cedo, andando pelo meio da rua, e a mãe no celular. Eu vi isso, não é ninguém que está me contando. Ou ela estava no Facebook ou no Instagram, mas a filha dela estava andando no meio da rua. Eu tive que parar o carro para não atropelar a criança. E se fosse um camarada que tivesse alcoolizado? Era mais uma tragédia. E como esta, e várias estão acontecendo. O que indica que deu já deu. A nossa crise financeira é insuperável. A nossa crise econômica é insuperável. A nossa crise moral nem se fala. Não tem solução mais a nossa crise moral. Então, veja, isso tudo aponta para uma realidade que nós já sabemos. Ao invés de você ficar perdendo tempo olhando para estas coisas, é melhor você entender que isto são sinais da aproximação da volta do Senhor. A qualquer momento. E aí vai ficar muito difícil mesmo. Então o tempo é difícil porque o homem está falido existencialmente. Os tempos, os dias são difíceis porque já estava previsto, nós já sabíamos, a aproximação do dia do Senhor seria precedido por tempos difíceis. Mas aí depois o apóstolo ele começa a dizer por quê. E aí nós estamos considerando cada um dos vícios que tornam a vida mais difícil ainda, conforme lemos na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, os 9 primeiros versículos. Eu sempre faço questão de ler o texto, porque sempre há alguém que não estava, que não acompanhou, que não estava presente aqui de forma presencial, ou que em casa também. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm nos acompanhado, agora que as programações ficam... Me corrija aí, se eu falar errado. É YouTube, né? Que fala YouTube. Você fala errado, né? Não tem o R, não. É YouTube. E o lance lá do carro, Joff, aquele que você botou no meu... não é o Waze, é o Waze. O Waze, né? Eu falo Waze, aí as pessoas falam, não é o Waze, pastor, é o Waze. Não sei falar inglês assim como o Sérgio. Mas, por exemplo, o Marquinhos está aqui. Eu não me lembro do Marquinhos numa dessas quintas-feiras. Então, eu vou ler o texto, porque aí você vai poder acompanhar. Então, sabe, porém, isto. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E, do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Louvado seja o nome do Senhor. O assunto de hoje é irreverência. Então, nós estamos na terceira parte da nossa reflexão, que é por que o tempo é difícil. E dessa terceira parte, nós estamos na 8ª subparte. Então, nós tivemos 3 partes até aqui. A primeira, ou as 2 primeiras, para dizer o que é o tempo difícil. E ficamos, 2, 3, 4 semanas dizendo o que é o tempo difícil. E, a partir de então, nós começamos a terceira fase, terceira etapa, que é por que
os tempos são difíceis. E dentro dessa terceira parte, nós temos 19 partes que estão relacionadas aqui. Vícios. Cada uma dessas partes apontam para um vício. Começamos com o egoísmo, primeiro dos vícios. Paulo diz aí, verso 2, pois os homens serão egoístas, vírgula. E aí ele vai colocando uma série de vícios. Então, falamos sobre o egoísmo, falamos sobre a ser avarento, jactancioso, arrogante, blasfemador, desobedientes aos pais e ingratos, que foi o assunto da semana passada, e hoje irreverente. E toda quinta-feira eu sempre digo essa mesma palavra que vou dizer agora. Parece que não há assunto na Bíblia para cada um desses vícios. E eu insisto, toda a Bíblia está repleta de questões relacionadas a estes vícios. E as nossas dificuldades, em virtude destes vícios, elas se dão desde o início. Acontece que nestes últimos dias elas se acentuarão. Porque, veja, o egoísmo começou lá no Éden, com o pecado. Mas, na medida que o tempo foi passando, o egoísmo foi se acentuando. E, na medida que se aproxima o tempo do fim, ele vai atingindo um nível insuportável. Nós não vamos aguentar a vida de tão egoístas que nós seremos, que é o que está acontecendo hoje. Muitas dessas tragédias que nós vivemos decorrem do egoísmo e desses outros vícios que nós estamos vendo. E isso acontece com todos os outros, inclusive o vício da irreverência, que é a conduta de hoje. A irreverência é uma marca da nossa cultura. Se você parar para observar, a nossa cultura ela é completamente irreverente, em todos os aspectos. Há 2 semanas atrás eu estava conversando com meu filho sobre o erotismo. E ele queria saber, né? Adolescente, está chegando à puberdade. E eu disse, filho, o mundo hoje assim, as coisas estão erotizadas. Então há uma erotização infantil, uma erotização da moda, da cultura. E ele disse, o que é isso? Eu disse, então, o homem colocou o desejo sexual, a conduta sexual dele, erótica, em tudo que você imaginar. O vocabulário. Aí eu mostrei para ele. Eu falei, fala aí, meia dúzia de palavras que eu vou te mostrar que está impregnada de erotismo. E ele falou lá algumas palavras e eu fui mostrando para ele. Ele disse, olha, isso teve origem, essa palavra, você fala comumente, isso era um palavrão. E aí eu vou te dar a etimologia da palavra. Porque isso é tão parte do nosso vocabulário que tem gente que, inclusive, que usa esse vocabulário de púlpito. Pastores. Porque ele foi adotando esse vocabulário ao vocabulário dele e ele nem nota que aquilo é uma palavra indecente. Completamente indecente. E aí fui mostrando para ele palavras comuns que eu não vou pronunciar daqui, porque é uma irreverência. É uma irreverência. E aí eu disse para ele, está vendo, o mundo está erotizado. Quando a gente abre a Bíblia e vai estudar sobre sexo, estou dando aula para ele sobre essas questões para evitar que ele aprenda com um professor na sala de aula só. Porque as escolas já estão ensinando, ele já está com 12 anos, né? Então ele já está tendo aula e vai aprendendo lá e, infelizmente, também as mídias sociais. Então, tudo que você quiser saber sobre esse assunto, a gente pode conversar. Ele ficou surpreso, falou, nunca imaginei meu pai, um pastor, falando dessas coisas. Eu falei, absolutamente normal, está na Bíblia, tudo que a gente vai falar está na Bíblia. E eu faço questão de usar o texto bíblico para falar sobre isso. A irreverência também. A irreverência é um desses vícios, tudo que você conhece está impregnado de irreverência. Acontece que nós não identificamos por quê? Porque nós achamos normal. Quer ver uma coisa? Se você quiser tornar qualquer coisa interessante no mundo, você deve prometer o quê para ser interessante? E é irreverente. Humor. O camarada que faz humor, ele precisa dizer um humor irreverente. Show. O camarada vai fazer um show. Observe na propaganda do show
que ele sempre vai dizer que o show é irreverente. Se não prometer irreverência no show, ninguém vai. Sem graça. Se o humor não for impregnado de irreverência, ninguém vai ficar dando ouvido. Aliás, ninguém vai nem rir. Não tem graça na piada se não for irreverente. Para ter graça a piada, tem que ser irreverente. A música tem que ser irreverente para se tornar interessante. Isso se tornou uma coisa tão comum no teatro, uma peça de teatro. Observe que a propaganda que anuncia a peça do teatro vai dizer, olha, uma peça irreverente. É uma forma de você atrair o público. O show tem que ser irreverente, a peça tem que ser irreverente, a música tem que ser irreverente. E veja, essa irreverência, ela está no nosso estilo, nas nossas expressões. Eu não vou citar ninguém aqui, tá? Não vou falar nome de ninguém, nem adianta me tentar que eu não vou falar. Mas, assim, muitos pregadores que fazem sucesso hoje é porque são irreverentes. Eu conheço muitas pessoas. Para obter a atenção, o interesse do ouvinte, tem que ser irreverente. Eu conheci pessoas que conviveram comigo, jovens, na época de adolescência e de juventude, aqui no Rio já, tanto aqui na Baixada Fluminense quanto lá na Ilha do Governador, que adotaram uma conduta, um estilo irreverente de se vestir, de se expressar, para atrair a atenção e provocar interesse. Então, o que é irreverência? Talvez a palavra, aqui no texto, irreverente, não seja a palavra ideal. Por quê? Porque algumas palavras elas vão cair em desuso. A palavra irreverente, por exemplo, por que ela caiu em desuso? Porque hoje nada é irreverente. Então, talvez o ideal fosse a gente dizer que o homem será desrespeitoso. Irreverência na Bíblia é desrespeito. É a mesma coisa, sinônimo. Então, onde você encontrar na Bíblia que isso está muito relacionado ao sagrado, a irreverência está muito relacionada ao sagrado. Mas em todos os aspectos da vida você pode ser irreverente. A irreverência pode ser contra Deus. Vamos olhar isso aqui na Bíblia. A irreverência pode ser contra pessoas. Pode ser contra a tradição. A irreverência pode ser contra a cultura. A irreverência pode ser contra o pai. Eu nessa conversa essa semana com o filho, eu disse, a gente ia almoçar, ele estava de boné. Eu disse, você vai almoçar de boné? Ele desculpa, papai. Você já me falou que é desrespeito. Eu disse, pois é, o meu pai usava chapéu. Meu pai não usava chapéu dentro de casa. Então, quando ele chegava em casa, ele tirava o chapéu. Sentar à mesa de chapéu, nem pensar. Nem pensar. E diante de uma autoridade qualquer, meu pai tirava o chapéu. E muitas vezes segurava o chapéu assim. Contra o corpo assim. Que gesto é esse? Bom dia, Senhor. Bom dia, Senhora. Um gesto de reverência a outra pessoa. Independentemente do grau de escolaridade. Independentemente da autoridade que essa pessoa tinha política, econômica, independente do padrão. Nós jogamos isto na lata de lixo e estamos surpresos porque estamos morrendo de Covid. Estamos surpresos porque não temos mais alegria. Estamos surpresos porque estamos presos dentro de casa, mas achamos normal desacatar uma pessoa mais velha. Veja, não tem lógica isso. Por quê, pastor? Porque a irreverência se tornou uma coisa normal. Normal. E ele tirou o boné. E eu disse, olha, meu pai tirava o chapéu quando ele entrava em casa. E toda casa tinha tipo um suporte, né, para botar o chapéu. E quando não tinha suporte, colocava em cima da mesa. Eu acho até que tem um programa aí para tirar o chapéu, não sei para quem, não tem. Eu tinha um programa antigo, né? Tem. Raul Gil. Isso. Você tira o chapéu, então, tirar o chapéu você é reverente a fulano de tal? Esse negócio de tirar... você faria reverência para essa pessoa? Então,
A irreverência pode ser contra Deus, pode ser contra uma pessoa, pode ser contra uma instituição, contra a tradição, contra símbolos. E aí, se você parar para pensar com calma, toda a nossa cultura está impregnada de irreverência. Pense aí você, que é expert nas redes sociais, eu não sei, não, mas eu recebo, as pessoas me mandam. O que eu acho que eu posso olhar, eu olho, mas 99% eu não olho. Eu não olho porque eu não sei se quem me mandou é aquela pessoa mesmo, eu fico com medo. Quando é para apertar, eu nunca aperto. Então, você já fica até a mensagem aqui. Há pouco eu tomei café com uma das minhas irmãs e ela disse, está toda hora chegando uma mensagem para mim. Eu disse, olha, se fosse eu, não abria. Você sabe de quem é? Ela disse, não. Eu disse, então, eu, Antônio, que eu não sei nada disso daqui, eu olho e eu recebo 389 e-mails por dia. E como eu sou pastor, as pessoas pesquisam. Reverendo. Aí manda. Dezenas. Não abro nenhum. Vai tudo para o lixo. A não ser que eu seja quem é a pessoa. Mesmo assim, ainda dou uma conferida. Fulano, você me mandou um e-mail? Porque alguém pode entrar no e-mail e alguém me mandar um e-mail, não é assim? Aí eu, com medo, não abro. E essas mensagens também. Pois bem, você nota que toda essa área está impregnada de irreverência? Figuras as mais irreverentes. As pessoas estão pegando alimento, que para mim é sagrado. Alimento para mim é uma coisa sagrada. A refeição em casa sempre foi sagrada. E eu aprendi na Bíblia isso. E as pessoas pegam esse trato que para mim é santo, para me comer como celebrar um culto. E fazem piada com isso. Mas as coisas mais abomináveis do mundo para fazer os outros rirem. Isso é irreverência. Assim, uma coisa abominável diante de Deus. Virou normal. Chacota. Irreverência é deboche. Sátira. Sátira é irreverência. É a mesma coisa, porque as palavras elas vão mudando, né? Hoje nós achamos que uma sátira é um negócio legal, um deboche. Observem se quase tudo que provoca riso hoje não está relacionado ao deboche. Eu ouvi uma entrevista, fiquei com a pena do cara, de um cara de esporte, não sei se é locutor, apresentador de esporte, pessoal da área de comunicação. E ele foi mandado embora de um canal de televisão, porque ele dizendo, eu ouvi a entrevista dele, que ele não tem o estilo moderno, né? O estilo que a televisão precisa, que é um estilo mais descolado. E ele disse, irreverente, eu não sei apresentar o programa dessa forma. Aí eu perdi espaço. A TV preferiu me trocar por um outro que tem um modo mais espontâneo de colocar. O meu modo é muito tradicional. E aí eles querem alguém que seja mais irreverente para apresentar o programa. Então, o debochar dos outros, das pessoas, da tradição, é irreverência, é a mesma coisa. Fazer uma sátira. Então, o que eu fiz? Eu peguei só 2 textos da Bíblia, e os assuntos são tão vastos, que se eu pudesse, eu leria os dezenas de textos que eu li, mas eu li e me alimentou muito, né? Como eu disse aqui, talvez esse material depois, eu aproveite esse material, eu tenho muita coisa escrita sobre essas palestras que nós estamos fazendo aqui, talvez eu aproveite no futuro. Mas eu li dezenas de textos na Bíblia, e separei apenas 2 principais para falar de 2 aspectos da irreverência, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Então, eu já vou apresentar os 2 tópicos. Se não der tempo, você já aguarda aí. Primeiro, os tempos serão difíceis, porque o desrespeito ou a irreverência não considera o princípio divino. Então, primeiro é por isso. Tudo que você pensar na vida, nós encontramos na palavra de Deus princípios. Então, esse é o primeiro. Por que é que o tempo fica difícil por causa da irreverência? Porque diz respeito aos princípios divinos. Então, primeiro por isso. Entendeu? Repetindo. Primeiro ponto. Por que a irreverência vai tornar os tempos difíceis, pastor? Primeiro, porque desrespeita o princípio divino.
de tudo, de tudo. Né? E nós vamos colocar aqui. Segundo ponto, que eu vou colocar logo também, porque aí se não der tempo, você já tem os 2 pontos e eu vou entrar com as argumentações. O segundo ponto é porque a irreverência ou o desrespeito é a mesma coisa, desrespeita o semelhante. Tudo e tudo. A irreverência desrespeita tudo. Tudo, tudo, tudo. Então vamos ao primeiro ponto. Gênesis capítulo 4, por favor, abra aí a sua Bíblia em Gênesis, para considerarmos esse desrespeito ao princípio divino. Gênesis, veja, o problema onde começou. Gênesis, sempre lembrando que Gênesis é o livro dos princípios. Então, a primeira oração que se fez na terra, está aqui em Gênesis, depois você pode ler com calma, verso 26, né? E quando passou a se invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. Tudo que é princípio, a primeira família, primeiro casal, primeiro homicídio, primeiro tudo da vida está em Gênesis. Um dos assuntos que eu conversei com a minha irmã foi sobre genealogia. Ela queria entender um pouco aí dessas confusões que a gente vive. Eu disse, então, o mundo todo descende dos 3 filhos de Noé. Ela queria saber de onde nós descendemos. Eu disse, então, o povo semita, né, são os descendentes de Sem. Todos os descendentes de Sem. Descendentes de Cão, de Jafé. Aí fomos pegar genealogia. Ela queria saber de toda a história de todo mundo. Entramos pela história do Império Grego, Romano, e por aí vai, né? Tome-lhe conversa. Né? E aí, veja, aqui tem a raiz disso tudo. E aí você tem que ir lá na raizinha e pegando. No capítulo 4, nós vamos ler aí, a partir do verso 17, para a gente ganhar tempo aí. 4:17. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo o instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhes também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Por que a irreverência ou desrespeito ao princípio de Deus torna o tempo difícil? Veja, a primeira coisa que a gente nota aqui é o princípio de Deus. Essa semana alguém me perguntou aqui na igreja isso. E enquanto eu estava estudando o assunto, eu fiquei pensando nessa pessoa. Aqui se começou a ignorar o princípio do matrimônio. Alguém disse, pastor, não podia casar um homem com várias mulheres? Eu disse, não. Podia não. Isso foi um pecado de irreverência,
de desrespeito à vontade de Deus. A bigamia começa aqui. A poligamia começa aqui. A vontade de Deus não era que o homem fosse bígamo. De forma nenhuma. A primeira pessoa na face da terra, o primeiro homem a ter 2 mulheres foi Lameque. Você não acha interessante que ele vai contar aqui as 2 genealogias? A genealogia de uma parte, são 2 genealogias. A de Abel, de Sete, e a de Caim, porque Abel tinha sido morto por Caim. Então esquece Abel. Caim matou Abel. No lugar de Abel fica Sete. Então são 2 filhos. Lameque, o Caim e Sete. Caim e Sete. A descendência de Caim é de onde vem tudo que não presta, inclusive a irreverência. A irreverência faz parte da linhagem de Caim. Domingo, quando eu falei aqui na igreja, que Paulo disse, né, não se conformem com este século, o terceiro ponto da nossa reflexão foi que essa conformação ela acontece em níveis. Você tem vários níveis de conformação. Há pessoas que estão razoavelmente conformadas com o mundo, outras estão pouco conformadas com o mundo e outras estão completamente conformadas com o mundo. E aí, dentro desses níveis de conformação, você vai ouvindo conselhos, você vai adotando vocabulário, você vai imitando os costumes, as práticas, andando nos caminhos, de tal maneira que você pode estar completamente conformado com o mundo. A linhagem de Lameque é o primeiro homem a tomar 2 mulheres. E veja, isso contradiz um princípio divino. Deus casou Adão com Eva. Ele não casou Adão com 2 mulheres. Contraria o princípio do casamento. E aí, meu amigo, uma tragédia vai puxando a outra. Pastor Abraão teve Isaac, não sei quem, contraria o princípio divino. Consequência do pecado. Não traz alegria, não traz o resultado proposto por Deus. Não vai trazer. E quanto mais conformado você estiver com o mundo, mais você vai seguir a conduta da irreverência ou do desrespeito à vontade de Deus. Contraria o princípio do respeito ao semelhante. Veja o que esse camarada fez, porque só vai contar aqui a história dele. Cuidado para você não confundir, porque Caim teve na descendência dele um Enoque e um Lameque. Na descendência de Sete também tem Enoque e tem Lameque, tá? Eu já vou mostrar aqui as 2 linhagens. Nessa linhagem daqui, ele só conta a história de Lameque. Não é interessante isso? Ele vai dizer que Lameque teve 2 mulheres e mais abaixo um pouco, veja outro princípio quebrado, que é o do amor ao próximo. No verso 23, porque do verso 17 até o 22 é uma perícope. Do 17 ao 22 é uma perícope. Aí ele conta essa parte. No 23, veja que a letrinha muda de cor. Ele agora vai falar de um outro princípio quebrado, que é do amor ao próximo, que é a vontade de Deus. Ele diz às mulheres, volta o assunto, né? E disse Lameque às suas esposas, a Ada e a Zilá, ouve-me vós, mulheres. E ele faz uma poesia, tá? Lá, 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 lá. Escutai, mulher, eu passo a dizer-vos, lá, 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 matei um homem porque ele me feriu, lá, 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 e um rapaz porque pisou em mim, lá, 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 lá. Ele estava provocando, ele estava desrespeitando, ele estava afrontando, ele estava debochando, ele estava satirizando o que Deus tinha dito a respeito de Caim. Ah, quem matar Caim, está lá no texto. Ele mesmo cita, né? Ele diz assim, vocês estão dizendo, olha, mulheres de Lameque, escuta o que eu passo a dizer a vocês. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Está entendendo o deboche? Está entendendo a irreverência? Está entendendo a sátira? Ele pega os princípios divinos
o mais sagrado que Deus pensou para a sua criação, e diz respeito à afronta, debocha. Ele debochou de Deus. De Caim vão tomar 7? E o rapaz pisou no meu pé, eu matei o cara. Está aqui, ó. Eu matei um homem só porque ele me feriu. E um rapaz só porque ele me pisou. A irreverência, ela torna o tempo difícil. Porque ela desrespeita todo o princípio divino. Tudo que você pensar na sua vida, há o princípio divino. O que você pensar aí? O jeito de se vestir, de falar, de se relacionar com as pessoas. Tudo estabelecido aqui. Que o filho deve honrar o pai, que a mulher deve honrar o marido, que o marido deve amar a mulher, está tudo aqui. Você pode quebrar esses princípios? Pode, o mundo todo está fazendo isso. Agora veja, as consequências disso são inevitáveis. É castigo, pastor? Não. É porque está fora do princípio que Deus estabeleceu. Não tem felicidade nisso. Tem amargura, dor, sofrimento, angústia. Muita angústia, depressão. Muita depressão. Veja, eu conversava há pouco com um camarada que corta o meu cabelo. E ele já tem quase 80 anos. E nos lembrávamos, né? Ele é botafoguense. Aí ele disse que a última vez que ele foi ao Maracanã foi assistir Botafogo e Vasco. Sandro. Poxa, Sandro. 1968, eu disse, deve ter sido. Os irmãos não estão vendo, mas o Sérgio ali fez um ar de... Ele disse que foi a última vez que teve, 1968, Júlio, que teve uma decisão de Vasco e Botafogo. E ele estava lá, esse rapaz. Ele disse que tinha umas 200 mil pessoas. O Marquinhos, que entende de esporte aí. E o Sandro está dizendo aqui, viu? Eu nem falei do resultado, Sérgio, mas o Botafogo ganhou. 4-0? É mesmo? O Sandro está dizendo que foi a última vitória, mas eu sei que esse amigo estava lá. E ele disse, olha, devia ter umas 150, 200 mil pessoas no Maracanã. Ele dizendo, ele já tem uns 80 anos. Ele disse, nunca mais foi ao Maracanã, então tem 52 anos que ele não vai ao Maracanã. E aí eu disse para ele, eu ia no início, quando eu cheguei no Rio, no início da década de 80, eu fui com mais de 100 mil, umas 150 mil pessoas, acho que tinha arquibancada, e ficava todo mundo ali misturado. Eu ia, viu, Jofre? Você nem sonhava em nascer. E ficavam as camisas assim, misturadas. Não tinha problema nenhum. Conversávamos sobre isso. Agora, atualmente, só cabe 70 mil, mais ou menos, e fica cada um no seu quadrado. E mesmo assim tem briga antes, durante e depois do jogo. Né? E aí eu lembrava com ele que na minha casa nós éramos muitos, né? Eu já disse aqui, e dormíamos na mesma cama uns 3 ou 4, sem problema nenhum. E na posição que a gente deitava, a gente acordava, Samuel. Do mesmo jeito, cara. Olha que sono bom. Gabriel, você já foi dormir 6 horas da tarde? Não porque você estava muito cansado de estudar, mas imagina, escureceu e dormir, Gabriel. Da sua idade, a gente ia dormir 6 horas da tarde. Né, Marlene? Eu falo porque Marlene é lá de Pernambuco também. Quer dizer, nem sei se Marlene é pernambucano. Porque todo mundo lá é paraibano, Miguel. Só a tua mãe que teve a honra de nascer em Recife, né? O diácono Samuel está dizendo que acordava todo mundo na mesma posição porque não tem como se mexer. Mas é que o sono era tão gostoso que a gente deitava e dormia. É isso que eu quero dizer. Hoje, a gente se mexe tanto na cama que tá arriscado você dormir com a cabeça para lá e acordar com a cabeça para cá porque você não consegue dormir. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Veja, o princípio para o bom sono está na palavra de Deus. E quando nós ignoramos isto, nós estamos agindo irreverentemente diante de Deus, que disse assim, Malaquias 1,6, eu sempre cito esse texto aqui. Se eu sou Deus, Senhor, onde está o respeito? Se eu sou Pai, cadê a honra? Vocês me chamam de Pai, mas não me honram como Pai.
Vocês me chamam de Senhor, mas não me respeitam como Senhor. Fantástico isso. Honrar a Deus é respeitá-lo, é não ser irreverente diante de Deus. E essa irreverência a Deus, eu vou citar aqui algumas áreas rapidamente. Eclesiastes 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Veja, nós estamos tão conformados a uma conduta irreverente que há pessoas que entram na igreja, o pastor está pregando, eu sei porque sou eu que estou aqui muitas vezes. E a pessoa está andando, circulando, vendendo, comprando, trocando, contando piada, rindo, levanta, sai, vem. Vira as costas para quem está aqui. Eu estou cansado de ver isso daqui. A pessoa chega, muitas vezes chega depois, atrasado, vai cumprimentar os irmãos nos bancos da igreja e fica de costas, digamos que não seja para Antônio. Troca aqui Antônio, bota José, mas é a palavra de Deus que está sendo pregada. E a pessoa está dando as costas para a palavra de Deus. Por quê? Porque a irreverência se tornou uma coisa comum. E nós ignoramos o que a palavra de Deus diz. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Eclesiastes 5. Depois você lê com calma, do verso 1 até o verso 3. Eu aprendi isso com o papai e com a mamãe, não aprendi isso na igreja. Isso é uma questão de educação. Educação. Se o meu pai sonhasse que eu desrespeitei um diácono na igreja, coitado de mim. Eu gostei essa semana, alguns irmãos prestam mesmo atenção no que o pastor fala. E uma família abençoada daqui da igreja me abençoou muito. Na segunda ou na terça, me mandou um desses negocinhos aí, não sei como fala. Eu falei que minha mãe, ela fez 3 apelos a mim. Não tome banho no rio. Não vá correr atrás de boi. Não pare de ir para a igreja, né? Aí uma família me mandou uma dessas figurinhas aí, dessas imagens, que tinha uma família de macaco que ficava pulando dentro do rio. Eu chorei de rir vendo aquilo, eu nem acreditei. Como uma pessoa... Mas é muito engraçado, depois eu não sei se está lá no telefone ainda, mas é muito engraçado. Eu fiquei me vendo ali, era assim mesmo, eu subia, pulava, e voltava e subia de novo e pulava, né? Então, veja, eu aprendi essa questão de respeitar em casa. Tudo que eu aprendi em termos de conduta de vida, eu aprendi com o papai e com a mamãe. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E aí os meus pais pegavam os exemplos da Bíblia. Por exemplo, o exemplo diz Uzá. É Uzá o nome? É Uzá. Uzá tocou na arca do Senhor. Tocou. Mas não podia. Ele foi consumido. Morreu. Mas tem gente que fica com pena, mas por que o cara morreu? Porque não podia, isso era irreverência. E isso estava bem claro na palavra. Com todas as letras, não pode. Você não pode fazer isso. Mas fez. Sem poder. Não podia. Domingo nós vamos tomar a ceia, se Deus quiser. Eu tenho dito daqui, usado inclusive a palavra, né, que o Senhor disse, escrevendo a igreja de Corinto, ele disse, veja, quem senta à mesa de Jesus não pode ficar sentando na mesa dos demônios. Como é que você vai participar da mesa com Jesus, ter comunhão, e comer com os demônios? Ele diz aqui, olha, Paulo, né, dando instrução à igreja em Corinto, ele diz assim, no capítulo 10 da primeira carta, 10 e 11, depois você pode ler bem calmamente aí na sua casa. Quem quer ter comunhão com Jesus e deve, e foi chamado a essa comunhão, ele diz assim, verso 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, nem podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou provocaremos zelos do Senhor. Irreverência, desrespeito. Somos acaso mais fortes do que ele? Aí, na continuação da instrução, ele diz assim, olha, pois quem come e bebe
sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aí vem a sentença. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e mais, e não poucos os que dormem. Morrer. Essa expressão aqui é para dizer que morre. Por isso que tem tanta gente morrendo. Por isso que tem tanta gente doente. É isso que ele quer dizer. Por isso que há tantas pessoas fracas. Porque ele diz, veja, se você tem comunhão com a igreja, então mantenha a comunhão com a igreja. É isso. E só para concluir esse primeiro ponto da irreverência contra os princípios divinos, quando o Senhor apareceu a Moisés, Moisés ficou assim ávido, né, pela presença de Deus. Ele disse, eu vou me aproximar. Aí Deus disse, olha, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Irmãos, Paulo disse, nos últimos dias virão tempos difíceis, porque os homens serão irreverentes. E as pessoas estão debochando de Deus, e de Deus não se brinca. Você não pode ser irreverente em relação à casa do Senhor. Não confunda a casa do Senhor com a casa dos homens. Não confunda a palavra que está sendo pregada com a pessoa que está pregando. A pessoa pode até ser falha. Eu não conheço nenhum pregador que não seja falho. E eu louvo ao Senhor por ter me escolhido. É prova de que eu sou normal. Eu sou falho. Muito falho. Mas eu estou pregando a palavra. Então essa irreverência que é comum no mundo, tenha cuidado para você não se deixar levar por ele. O segundo ponto é sobre a irreverência, que torna as coisas difíceis, porque ela desrespeita tudo. Aí o texto eu escolhi lá em Pedro. Abre aí, por favor, na primeira epístola. Depois você pode ler mais calmamente em casa. Quem sabe você pode até estudar esse texto, porque aqui o apóstolo Pedro dando instrução, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 11 em diante. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Entre essas paixões está a irreverência. Mantendo-vos exemplar o vosso procedimento no meio de gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer seja as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Concluindo, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Então, os tempos são difíceis porque nós desrespeitamos tudo. Aqui ele traz eu gostaria muito de pegar aqui, eu li tantos exemplos na Bíblia de severas consequências por causa da irreverência em relação a pessoas, a instituições, a governos. Mas eu li muitos textos assim. No período monárquico, por exemplo, durante a monarquia, eu peguei vários exemplos, vários exemplos, né? Em que Deus se alegra quando você é reverente diante de uma autoridade. Quer ver um exemplo? Antes da monarquia, Gênesis 43. Quando José era vice-governador do mundo, sabe o que é isso? Quem mandava no mundo era o Egito. O imperador,
ele disse o seguinte, o rei: José, você só está abaixo de mim, você é vice-rei, é vice-governador. Ele manda chamar o pai. O pai de José era um homem pobre. A família dele tinha 70 pessoas. Quando José recebe o pai, irmãos, é fantástico isso. Todas as vezes que eu leio esse texto, é impossível não lembrar do meu pai. Ele sendo o vice-governador da terra, ele trata o pai de uma forma tão reverente que eu choro quando eu leio aquele texto. O tratamento de José com o pai. O pai era um homem simples, um agricultor, um pobrezinho. Jacó era um pobrezinho. E José o reverencia. Depois, quando Jacó chega na casa de Potifar, lá na casa do governador, a forma respeitosa como ele se dirige ao governador, de reverência. Leia lá depois, o inclinar-se. Davi já tinha sido ungido rei por Samuel, quando ele teve chance algumas vezes de matar Saul, que era um déspota. Saul tentou matar Davi várias vezes, e ele entra numa caverna para aliviar o ventre. Saul, Davi estava lá dentro. Podia ter matado Saul, mas não o fez. Você conhece. Cortou um pedaço do vestido dele, de Saul, e o reverenciou. Está lá, depois você lê com calma. A reverência dele. Como eu levantaria a mão contra o ungido do Senhor? O camarada que passou o resto da vida tentando matar Davi. Ele disse: eu sou incapaz de levantar o dedo contra o ungido do Senhor. Reverência. Reverência a um homem que era rei. Quando Pedro diz aqui que a gente deve fugir, eu faço uma exortação aqui a vocês. Como peregrinos, vocês são de passagem na terra. E vocês são forasteiros. Que vocês se abstenham dessas paixões, desses vícios da carne, mantendo um exemplar procedimento, ele diz, nesse mundo. E aí ele relaciona isso, ó, verso 13. Sujeitem-se às instituições humanas. Irmãos, é impressionante como há irreverência em relação às instituições. As pessoas pegam o nome da igreja, pode ser denominação que for, e estão fazendo sátira com isso, deboche com isso. Na internet eu vejo isso. Não compactude. Não compactude. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Muitas pessoas, a favor de um partido político ou de um determinado político, estão literalmente defecando na cara do outro. Abominável diante de Deus. Abominável. Isso é uma atitude de irreverência. Lógico que a vida vai ficar difícil na terra. Lógico que vai. Não é problema que você tenha partido político. Pelo contrário, a palavra que nos instrui diz: é bom que haja partidos. A palavra de Deus não é contra a existência de partidos. Deve existir. Lógico. Lógico que deve existir partidos. Mas não faça as coisas por partidarismo. É isso que é a palavra. Eu não gosto de A. Aí eu defeco na cara de A. Você está afrontando a Deus. Não é a A que está afrontando. A palavra de Deus ordena: sujeitem-se a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei, quer seja soberano. Davi entrou na caverna literalmente para defecar. Davi não, Saul. Ele entrou na caverna para defecar. Mas Davi, que podia ter tirado a vida dele, o honrou. Como eu levantarei a mão contra o ungido do Senhor? E Davi era um homem de sangue. Já tinha matado muito, inclusive leão e urso, porque o bicho era bravo. Quando ele reivindicou o direito de lutar contra Golias, ele disse: eu já matei leão e urso. Para matar um filisteu, isso é tranquilo. Mato brincando. Ele podia ter matado Saul, mas ele não o fez, por reverência. Quer seja autoridades, como enviada por ele, tanto para castigo de malfeitores, como para louvor dos que praticam bem.
Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da carne. Veja, aí eu quero entrar numa outra questão aqui, porque esse ponto da irreverência tornar as coisas difíceis por desrespeito a tudo, muitas pessoas se baseiam nesse discurso da liberdade de expressão. Pastor, está muito bonito o que o senhor está dizendo, mas nós vivemos uma época em que nós temos liberdade de expressão. Você vai ter que prestar conta disso a Deus. Não use dessa liberdade, dessa pseudo-liberdade, para dar ocasião à carne. Essa semana me mandaram uma dessas figurinhas aí, que eu não vou dizer de onde veio. Figura de pastor. Pegaram 3 pastores, sei lá, 4, sei lá quantos pastores tinham, que são objeto de crítica na mídia comum. Todo mundo atira pedra nesses pastores. E eu vou evitar o nome, eles são líderes das suas denominações. E aí, entre os pastores, colocaram um cachorro da raça pastor alemão, associando a figura dos pastores à figura de um cachorro. E o povo está rindo disso. Eu sou pastor de uma determinada denominação, que inclusive é objeto de zombaria. A igreja presbiteriana é objeto de zombaria por outras denominações diferentes. O Sandro, que convive nesse colegiado aí de pastores, sabe que os que seguem uma linha mais neopentecostal ridicularizam a igreja presbiteriana por ser fria. Associa a geladeira ao Polo Norte, não é assim? Então, veja, há uns segmentos que criticam os presbiterianos e há um atirando pedra no outro. Isso. Veja, há críticas a todos os segmentos cristãos. Agora, o que me causa assim, estranheza é quando a igreja, ou pessoas que se dizem igreja, se associam a isso. Eu me senti um cachorro. Eu recebi a mensagem. Então, obrigado. Me sinto honrado. Não me magoa, não. Você deve ter, pastor, deve ter ficado ofendido porque ele é pastor. Não. Não, pelo que eu já disse, pelo que eu aprendo na palavra de Deus. Eu vivo, eu medito na palavra de Deus dia e noite. Eu não tenho tempo para outra coisa. Não tenho tempo. Hoje você não tem ideia a quantidade de coisas que eu fiz desde 6 horas da manhã. Você não tem ideia, assim. Eu acho que eu fiz 1000 coisas hoje. 1000. De manhã cedo eu já estava no mercado, fui para a farmácia. Antes do dia amanhecer, eu já estava na farmácia. Já acordei fazendo café. No dia que minha irmã chegou em casa, eu disse, estou lavando roupa. 2 horas da manhã eu estava estendendo roupa no varal. No outro dia estava recolhendo a roupa. Tem roupa para passar, casa para limpar, comida para fazer, filho para estudar. Tudo que você pensar. As minhas Bíblias, eu tenho dezenas de Bíblias, em cada lugar da casa tem uma Bíblia aberta. Tempo eu não tenho não tenho tempo para perder. Medito na palavra. Paulo disse, parece, eu li esse texto semana passada, porque a mim me parece que Deus nos pôs nesse mundo em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Eu já sei disso. Não me ofende me chamar de cachorro. Eu vou colocar na conta da irreverência. O tempo vai ser difícil, porque os homens são... Como é que você não tem reverência com um sacerdote? Independentemente de quem seja. Não é comigo, com Daniel Dantas, Samuel Barreto. Os pastores. Eu quero saber quem é. De qual denominação ele é. O camarada é um sacerdote. O problema é ele vai prestar conta a Deus. Agora você está associando essa pessoa e você está denegrindo a imagem dela. Além de tudo, isso é um crime no nosso país. Difamação, calúnia, injúria, crime. Crime. Uma irreverência é uma conduta criminosa contra pessoas e instituição. Ele disse aqui, olha, Deus nos colocou como se fôssemos em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo do mundo, graças a Deus.
Quando isso acontece comigo, eu pulo de alegria. Ah, se cumpriu a palavra em mim, porque eu sou o espetáculo do mundo. É o que ele está dizendo. Tanto de anjos como dos homens. Somos loucos por causa de Cristo. Loucos. Mas veja, quando Pedro disse aqui, fez essa exortação, ele disse, eu exorto-vos a que vocês tenham um procedimento exemplar. Num mundo que não respeita autoridade, que não respeita rei, que não respeita nada nem ninguém. E usam esse pretexto, que ele diz, não usem o pretexto como pretexto para dar ocasião à carne. Só para alertar quem está nesse caminho aí de morte. Pegar uns exemplos aqui da Bíblia. Moisés foi para o monte orar. Miriam se juntou com Arão e foram irreverentes com o irmão. Coitado. Que nem queria ser o líder. Ele disse, eu não quero. Mas Deus disse, você vai ser. É você que vai levar o povo. Nenhum pastor pediu para ser pastor. É chamado de Deus. Moisés disse, eu não quero. Mas Deus disse, você vai. E aí Arão resolveu se juntar com Miriam para ridicularizar Moisés. Todo mundo sabe. Miriam ficou leprosa. Leia lá com calma depois, Números 12. Foi brabo lá, tá? Foi pior do que lepra. Eu só estou falando da lepra para começar. Depois a pessoa vê as tragédias e não sabe por quê. Miriam pagou feio por isso. Tem um versículo na Bíblia que eu amo, que eu decorei desde cedo, Eclesiastes 8. Visto como não se executa logo a punição sobre o mal, o coração do homem está sempre inclinado a fazer a coisa errada. Eu vou repetir. Eclesiastes 8:11. Visto como não se executa de imediato a correção sobre o mal que o homem faz, o seu coração está sempre inclinado a fazer o mal. O camarada faz uma coisa errada, não aconteceu nada. Ele vai continuar fazendo. Ele acha que não aconteceu na hora, porque a terra não abriu na hora e o engoliu. Ele, Deus não está nem aí, Deus nem deve existir mais. Espera. Vai chegar. Não como castigo, consequência natural. Consequência natural. Por que o tempo é difícil? Paulo disse. Porque os homens serão irreverentes. Bom, para concluir, né, depois você pode ver, tem muita coisa para você aproveitar aí. Pode fazer calma. Eu quero concluir voltando ao assunto de domingo. Eu sei que não é fácil viver no mundo que nós estamos vivendo sem ser irreverente. Porque, como eu disse, é cultural. O mundo é culturalmente irreverente. Mas veja, nesses dois aspectos, da irreverência em relação aos princípios divinos e em relação ao nosso relacionamento com as outras pessoas, eu peço uma atenção especial. Você, principalmente, você que é igreja, fuja disso. O mundo não tem compromisso nenhum com os símbolos religiosos. Veja, esse ano acho que não vai ter carnaval. Não houve uma série de atitudes irreverentes em relação a figuras religiosas. Foi? Então, fuja disso. Não. Como é que tem um nome que Antônio Pedro fala? Dá dislike, sei lá. É que a pessoa se solidarizou com alguma coisa para dizer que é legal uma mensagem, né? Like é isso. Então não dê like. Dislike desses negócios aí de irreverência. É assim. Cancela. Então, quando você vê essas coisas de irreverência, que é só para fazer o povo rir, então não é para fazer assim. É para fazer assim. Ou então você ignora. Porque é a forma, como eu disse no início, para provocar interesse. O mundo é assim. O mundo, para ter interesse, tem que ser irreverente. Então, veja,
Essa irreverência, você já sabe, vai tornar as coisas ainda mais difíceis. Porque ela rompe com os princípios de Deus. E ela ofende a tudo e a todos. Ninguém escapa, tá? Ninguém escapa dessa conduta irreverente. É contra tudo. Que o Senhor abençoe a sua vida. Nós vamos nos colocar de pé antes de orar e encerrar. Quero convidar a todos para domingo. Nós estaremos aqui celebrando a ceia numa linda celebração para a glória de Jesus no culto da noite, das 18 horas. Mas antes, pela manhã, a nossa escola dominical prestará uma homenagem às mães. Então está aqui o apelo para que as mães venham pela manhã para receber a homenagem do Dia das Mães. Será no horário das 10 horas, o culto das 10 horas. E à noite nós vamos fazer aqui, a SAF depois vai o aniversário da SAF também, então as irmãs estão preparando um lanchinho aí. Eu estou curioso, eu falei que ia ter suflê de bacalhau, Marlene, mas as irmãs disseram que vai ser suflê de piaba, né? Que não tem bacalhau, não, que está muito caro. Não é, Ângela? Não sei se a Ângela é da SAF, não, né? Mas a Ângela deve saber aí que ela entende dessas coisas aí com os irmãos. Então, todo mundo está convidado aí para estar aqui no domingo, tanto de manhã quanto de noite. É o que é sogro? Padrasto? Então, irmãos, nessa oração nós estaremos agradecendo pelo nosso querido Gilmar, né? O Gilmar teve alta, está em casa, graças a Deus. E estamos sendo informados aqui de um pedido de oração pelo padrasto do nosso querido diácono Mário. Então, estaremos orando também por esta pessoa. Oremos. Pai querido, nós glorificamos o teu nome pela graça, Senhor, de estarmos aqui na tua casa, em tua casa, nesse lugar, nesse recinto, como temos aprendido aqui, que é santificado e consagrado, separado deste mundo irreverente, completamente desrespeitoso, separado, Senhor, dessa atmosfera de deboche do mundo e exclusivamente consagrado para a pregação, para o ensino dos princípios de vida, que são propagados no púlpito desta igreja. Se bem dizemos por esta alegria de podermos compartilhar deste momento tão precioso, rogamos pelos seus efeitos na vida da tua igreja, presente aqui ou alcançada através dos canais de transmissão que estão ligados aí, transmitindo esse culto. Consagramos a ti os louvores, as orações, os pronunciamentos, os textos que foram lidos, para a edificação dos santos, para a evangelização dos perdidos, para a cura dos doentes, libertação dos cativos e salvação dos perdidos. Entre tantas vidas, nós fizemos menção aqui dessa pessoa que eu não conheço pessoalmente, que é o padrasto do diácono Mário, por quem eu rogo agora o teu cuidado, a tua assistência. Nós sabemos que as tuas ações são multiformes, que o Senhor age de forma extraordinária. Então, Senhor, que a tua graça restauradora seja sobre esta vida, para restaurá-la para a glória do teu nome. Como tens feito na vida do Gilmar, que trouxeste de volta para casa. Te louvamos por tua obra terapêutica na vida do teu filho. Rogamos, Senhor, por sua completa recuperação. O consagramos a ti. Rogamos que o Senhor o cure para o louvor da tua glória. Tu conheces, Senhor, o teu filho, sabes do seu coração. E o quanto ele espera em ti, por ti, e nós esperamos. Que a tua unção seja sobre a sua vida, para curá-lo, como tantas outras pessoas que estão doentes e precisam de restauração. Clamamos por cura em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares, guiados pela tua boa mão, e torna a trazer-nos novamente no próximo domingo, para esse encontro de fé e reverência na tua casa, para a edificação do teu povo, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E agora, queridos, vão em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações, o fruto do Espírito Santo, repousem, irmãos, irmãs, amigos, ouvintes da palavra de Deus sobre cada um de vós.
e assim permaneçam, não apenas hoje e agora, mas para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.